Olá! Começa agora mais um episódio da quinta temporada do EsferaCast, o videocast que dá o tom aos assuntos de maior destaque do país. Conhecido pela experiência no cenário político, o ex-governador da Paraíba, Cássio Cunha Lima, fez uma análise nas relações atuais entre o Congresso e o Executivo e defendeu a harmonia e independência entre os poderes previstos na Constituição. A democracia ela vive de representantes e representados. E os representados precisam ter voz, os representados precisam ser ouvidos. Os representados têm o direito de levar os seus argumentos para os representantes. Eu acredito que há uma maturidade institucional e uma maturidade da sociedade brasileira que não permite qualquer tipo de retrocesso em relação à nossa grande conquista histórica, que é a democracia. A entrevista é conduzida pela jornalista Fabiola Cidral, apresentadora do canal UOL. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço a gentileza do convite, Fabiola. É um prazer estar com você, com quem estiver nos acompanhando em mais esse evento Esfera, que contribui muito para a discussão do Brasil melhor que todos nós queremos. E aqui é muito interessante que o ponto de partida é o diálogo, né? O diálogo entre os diversos setores. E hoje o senhor trabalha com isso, né? Em fazer as pontes entre o privado e o público. Como é que é esse seu trabalho hoje em dia? É uma virada de chave na minha vida importante, porque eu comecei na política muito cedo. Eu fui deputado constituinte com 23 anos. Participei, portanto, da elaboração da nossa Constituição. Tive a oportunidade e a honra de ser prefeito de Campina Grande, que é a minha cidade natal, na Paraíba, por 3 mandatos. Voltei a um outro mandato de deputado federal, 2 vezes governador, e mais recentemente a minha passagem no Senado Federal. E agora eu trabalho com relação institucional, trazendo essa experiência acumulada ao longo de quase 4 décadas na vida pública para esse olhar privado, fazendo análise de cenário político, fazendo esse trabalho de advocacy, de relação institucional, o que tem sido uma experiência muito gratificante, né? Conhecer mais de perto, por dentro mesmo, o setor privado brasileiro com todo o seu compromisso de integridade, de rigidez, de trabalho sério, compromisso com sustentabilidade, com desenvolvimento econômico, com social. Então, tem sido um momento muito especial da minha vida. É muito interessante que algumas pessoas falam, isso é o lobby, né? O senhor se considera um lobista? Isso é um trabalho de lobby? Porque isso é visto, às vezes, por algumas pessoas como pejorativo, quando que, na verdade, é algo que é extremamente importante, né? A gente tem várias pessoas que saíram da cena política e estão atuando nesse caminho. Isso? É um erro falar isso ou não? O lobby, Fabíola, é uma palavra estrangeira, né? Nós não temos no português essa expressão, lobby. E ela ficou associada no Brasil a malfeitos. É por isso que ninguém gosta de ser classificado como lobista no Brasil, porque o lobby, que não é uma palavra da nossa língua mãe, da nossa língua pátria, ela ficou associada como um sinônimo de malfeitos, de corrupção, para falar um português claro. Então, o que se faz hoje é um trabalho de aproximação da sociedade com as instâncias de governo, seja ele federal, estadual ou municipal, com agências regulatórias, com o Congresso Nacional, no sentido de você levar o ponto de vista, né, do setor, ou mesmo de uma empresa especificamente, para a representação. A democracia ela vive de representantes e representados. E os representados precisam ter voz, os representados precisam ser ouvidos, os representados têm o direito de levar os seus argumentos para os representantes. E é isso que você procura fazer dentro de regras absolutamente rígidas de compliance, de ética, anticorrupção, para que nós possamos fazer com que a nossa democracia seja viva, a democracia seja de fato representativa, onde representantes possam ouvir os representados. O senhor tocou na palavra-chave, né, que é a democracia, governador. E a gente vê aí o debate no nosso país, investigações, inclusive, de uma tentativa de golpe no país, e alguns falando sobre a necessidade da defesa da democracia. Dentro desse termômetro, como é que o senhor enxerga a democracia brasileira hoje? Olha, é uma democracia ainda jovem,
né, já passou por sobressaltos na trajetória histórica brasileira. A nossa democracia já teve intervalos de ciclos arbitrários, mas acredito que a sociedade brasileira chegou num grau de maturidade em que a própria sociedade, junto com as instituições, não vai aceitar nem admitir nenhum tipo de retrocesso nesse aspecto. Eu acredito que há uma maturidade institucional e uma maturidade da sociedade brasileira que não permite qualquer tipo de retrocesso em relação à nossa grande conquista histórica, que é a democracia. Como é que o senhor tem visto o equilíbrio entre os poderes neste momento? O presidente Lula tem cobrado bastante dos seus ministros o diálogo com o parlamento, né? E tem alguns bloqueios ali de interlocução. E é preciso destravar tudo isso, e ele fala da necessidade de ter essa conversa com o parlamento, com o legislativo. Ao mesmo tempo, a gente tem a questão do judiciário, que é alvo de alguns ataques por alguns setores. Como é que o senhor tem visto o equilíbrio entre esses três poderes, o diálogo entre esses três poderes para a democracia forte e plena no Brasil? Olha, a harmonia e a independência está lá prevista na nossa Constituição. E o diálogo faz parte da necessidade de convivência institucional. Eu, quando, por exemplo, fui governador, eu procurava estabelecer diálogo não apenas com a minha Assembleia Legislativa, como também com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas. Cheguei, inclusive, a reproduzir um modelo de diálogo institucional que havia sido instituído quando meu pai também foi governador da Paraíba, que era a Comissão Interpoderes. Então, nós criamos um ambiente, um fórum próprio, que era a Comissão Interpoderes, onde o chefe do Poder Executivo, com o chefe do Poder Judiciário, com o chefe do Legislativo, com a participação do Tribunal de Contas e do próprio Ministério Público, sentavam à mesa para discutir os temas macros do Estado. Então, o diálogo será sempre o caminho. O diálogo será sempre a melhor resposta para os desafios que estão postos. Então, esse exemplo da nossa pequena e honrada Paraíba, da pequenininha Paraíba, traz um exemplo muito bom da Comissão Interpoderes, desse relacionamento que deve haver sempre desobstruído entre as instituições que representam o Estado brasileiro. Com toda a sua experiência, né, política, como é que o senhor vê, neste momento, a governabilidade de Lula? Olha, o presidente Lula foi eleito sem que alcançasse no Congresso Nacional uma correspondência de maioria política que fosse alinhado automaticamente com o seu perfil ideológico. Ou seja, o Congresso tem um perfil um pouco mais conservador, o presidente Lula tem uma postura, né, no campo mais progressista, como todos nós sabemos. E essa é a grande divisão do mundo hoje. Essa polarização que existe no Brasil não é um fenômeno apenas do nosso país. Nós estamos vendo isso em várias outras partes do mundo, o que exige uma maior capacidade de gestão política junto ao Congresso Nacional. O presidente Lula perdeu ao longo do tempo alguns amigos, né, por vários fatores, está reconstruindo o seu círculo mais próximo, e tem feito esforços no sentido de dialogar com o Congresso Nacional. O Lula tem uma experiência muito larga, muito, né, reconhecida por todos, pela própria trajetória. Tem um problema hoje na relação do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, com o ministro das Relações Institucionais, e se tornou público, não é segredo para ninguém, e vai ser feitos os esforços necessários para equalizar, para equilibrar essa relação, que é importante para o bom andamento, não só do governo, como do país. O senhor tem ficado satisfeito com o governo Lula, com os resultados até agora? Acha que eles estão dentro das promessas do governo? Olha, você tem alguns indicadores que são positivos, outros que são mais preocupantes, como em qualquer governo. Você tem indicadores de desemprego que são positivos, de aumento da capacidade de compra do trabalhador, que é positivo, mas a sensação do mês a mês é que parece que o mês do trabalhador, né, em termos de ganho, tem 15 dias e não 30. Então, você tem um movimento em que, nos primeiros momentos da quinzena, até isso percebe no consumo, depois tem uma queda, mas você tem hoje um grande desafio que não é apenas do atual governo, que será de qualquer governo do Brasil, que diz respeito ao equilíbrio fiscal. Eu acho que o grande desafio
né? Eu, quando fui governador, por exemplo, na Paraíba, eu procurei, isso não rende votos, né? Mas eu procurei fazer um ajuste fiscal importantíssimo no meu estado, que possibilitou que os meus sucessores tivessem resultados de investimentos, de obras muito melhor do que eu próprio pude ter. Por quê? Quando eu assumi a Paraíba, nós tínhamos um comprometimento da receita total do estado de 15% do orçamento. Era muito pesado. Para que se tenha uma ideia, o que nós pagávamos da dívida pública da Paraíba era um valor maior do que a soma do duodécimo, ou seja, do que era repassado mês a mês para o Tribunal de Justiça, para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público e para a Assembleia Legislativa juntos. Com o passar do tempo, com esse ajuste fiscal, o que era um comprometimento de 15% caiu para 6%. Recuperou-se, assim, a capacidade de endividamento do Estado. Os meus sucessores conseguiram tomar empréstimos, fizeram investimentos que foram importantes para a Paraíba, e isso vale no plano nacional. Eu acho que a curva de juros que nós temos hoje, ela tem duas perspectivas. A de curto prazo, quando o Banco Central tem que controlar a Selic atual, com olho na inflação, e a de longo curso, que é o que impacta no investimento. O investidor, um grande investidor, ele não olha para a Selic hoje, ele está olhando para a curva de juros de longo prazo. E essa curva de juros de longo prazo, ela estará sendo definida pelo desempenho fiscal que o país possa ter. Por isso, o grande desafio do governo do presidente Lula, como foi do presidente Bolsonaro, como foi com Sarney, como foi com Fernando Henrique, é manter uma mensagem clara, confiável, de equilíbrio nas contas públicas, que possa reduzir a taxa de juros de longo prazo, estimulando o investimento e fazendo com que o Brasil tenha um potencial de crescimento muito maior do que já pode ter. Concessões públicas foram feitas, investimentos privados foram realizados, mas é preciso ter muito controle na conta pública para não trazer uma insegurança no médio prazo que vai impactar nos juros e vai inibir investimento. A gente sempre termina o nosso videocast com 3 perguntas bem objetivas e eu queria 30 segundos para a resposta de cada uma delas. O grande desafio do Brasil hoje? Manter as contas públicas em dia para promover justiça social. Se o senhor fosse fazer um investimento, qual seria o setor econômico que o senhor investiria? Não sei se você vai classificar como tal, mas o investimento do Brasil é educação, não tem outro. Educação, educação e educação. A grande saída, né? Se o senhor fosse o presidente do Brasil, qual seria a sua prioridade? Eu acredito que também é educação. A educação é o fator de transformação de longo prazo do Brasil. Sem ela, a educação é o berço da desigualdade. É nela que todas as dificuldades do Brasil nascem e se encerram. Então, a educação é o caminho. Cássio Cunha Lima, muito obrigada por estar aqui no nosso evento, vir aqui no nosso videocast. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pelo convite. Tive a honra de vir acompanhando o presidente do IDV, o Instituto por Desenvolvimento do Varejo, Jorge Gonçalves, que representa uma entidade muito, muito importante para o Brasil, que é o varejo do nosso país. Muito importante. Está aqui, a gente trazendo um pouquinho de cada ponto dessa conversa que é importante para o crescimento do nosso país. Mais um episódio do nosso EsferaCast. Até a próxima.